Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para mais um vídeo falando da construção de uma cena muito épica, marcante, que chamou a atenção no mundo de animes, e essa, para muitos inclusive, é o único motivo para Demon Slayer ser o grande hype que é hoje. Mas será que a tal famosa cena do episódio 19 da primeira temporada é só animação? Um momento emocionante e importante para a história, que foi uma grande virada no rumo desse anime? Só por causa da animação? Vamos comentar sobre tudo isso. Na verdade, o foco disso aqui não vai ser animação, a gente vai falar da construção de roteiro, narrativa, subtexto, dos personagens, das intenções e o que foi desconstruído em cada um deles no final dessa interação. Se você curtir viajar mais um pouquinho nos detalhes dessa cena de Demon Slayer, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar também por esse assunto, e se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Aliás, se você é fã de Demon Slayer e de outros animes como esse, eu tenho uma loja com itens exclusivos, estampas que você só encontra em loja.com.br/Gabi-Xavier. Tem de Demon Slayer, inclusive vários desses quadrinhos que estão aqui atrás, ó, Shingeki, Hunter x Hunter, e tudo em moletom também nessa época de frio, camisetas, obviamente, e muitas coisas exclusivas feitas com muito amor e várias vezes promoção. Depois visita para conhecer. Episódio 19 é o primeiro enfrentamento pessoal que o protagonista de Demon Slayer tem com um dos demônios do grupo mais forte, ou pelo menos dos 12 mais fortes até então. A luta entre Tanjiro e Rui, ou a quinta lua inferior de Muzaki Butsuji, tem o seu auge no episódio 19, e a partir do momento então que o Tanjiro quebra a sua espada, sua Nichirin, e se sente perdido, sem saber como enfrentar um demônio que ele não consegue sequer cortar os seus fios, muito menos chegar perto do seu pescoço, e se chega, sua lâmina não produz nenhum arranhão, muito mais do que uma batalha por sobrevivência. Esse foi um momento de catarse para falar do que realmente é família, ser irmãos, se ajudarem, como você constrói um laço inquebrável muito mais forte do que qualquer fio alimentado por sangue demoníaco. E o paralelo entre irmãos e esse vínculo, real ou não, começa desde o início. Primeiro, Urui está ao lado da sua irmã mais velha, a irmã que ele definiu, que ele controlava, que ele mandava. A irmã que não tinha apreço a ele espontaneamente, a irmã que não estava ao seu lado sendo protegida, nem o protegendo porque gostaria disso. Tanjiro inicialmente está contraposto sozinho, contra esses dois irmãos, mas ao seu lado teria um vínculo muito mais forte. Logo, esses dois demônios percebem, quando Aurui atacar o Tanjiro com um golpe que seria fatal, é Nezuko, sua irmã e uma Oni como eles, que o defende. A construção da vitória de Tanjiro começa aqui, despertando no Rui um sentimento de inveja, uma vontade crescente de ter aquela pessoa ao seu lado, não porque seria uma irmã que ele amaria, mas porque Nezuko era uma Oni, assim como ele, capaz de proteger, capaz de amar. Será que seria capaz de lhe dedicar tantos sentimentos também? Isso se ela não ficasse mais ao lado do Tanjiro? Só que sentimentos de irmão, sentimentos de amor, família são mutáveis. Você controla? Rui perceberia que não, mas só depois. Porque naquele momento, ainda acreditando que sua força era o seu bem mais precioso e única coisa necessária para ter o que desejava, ele continua subjugando a sua irmã mais velha, a que ele escolheu, e a que continuaria sendo sua irmã apenas se ela continuasse agindo como ele desejava. Tanto é que, muito diferente de uma Nezuko que se sacrificou na frente do Tanjiro, ou um Tanjiro que faria tudo pela sua irmã, ele mesmo golpeia a própria irmã. E lhe dá ordens e ameaça, porque apesar de desejar tanto uma família, a sua ideia de união familiar era muito diferente. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o Rui, como nós vimos no seu passado, na primeira temporada, ele era um garoto humano muito frágil, desde sempre doente, não conseguia nem sair da cama, ou seja, tinha uma vida infeliz e um corpo frágil, e um belo dia surgiu Muzan dizendo: por que você não se transforma num demônio, fica muito mais forte e deixa de ser esse garoto frágil e limitado. Ele aceita, só que junto disso a sua mente é deturpada por esse sangue demoníaco e pelos intuitos do próprio Muzan. Assustados após ver a primeira morte que o filho produziu, os pais de Rui, que o amavam muito, acabaram decidindo pôr um fim
na vida do filho, não por temê-lo exatamente, não por terem raiva necessariamente, mas porque eles estavam vendo seu filho, antes fragilizado fisicamente, agora destruído emocionalmente em sua essência. O plano de matar o filho não dá certo, e mesmo que no fim os pais pedissem desculpas e dissessem que estariam com Urui até depois da vida, e que na verdade eles só queriam privá-lo de se transformar num ser grotesco, num monstro, ainda que Urui no fundo, nesse momento, soubesse que seus pais realmente o amavam, ali ele se sentiu traído e preferiu acreditar nas mentiras que criou na sua própria cabeça, reforçadas pelas mentiras do próprio Muzan, de que ele nunca teve uma família, de que ele nunca foi amado. E preso nessas memórias e desejos distorcidos, Rui ansiava por uma família enquanto desejava ser mais forte, como se uma coisa estivesse vinculada à outra, esquecendo eternamente o quanto ele já teve esse amor, o quanto ele já teve esse apoio. E infelizmente não deu valor. E em paralelo ao Rui atacando a irmã, nós temos um Tanjiro preocupado com os ferimentos da Nezuko, que se sacrificou por ele, que sangrou e estava quase perdendo uma mão por ele. Nezuko com um corpo de demônio muito mais forte e resistente do que o próprio Tanjiro, mas a sua preocupação como irmão era sempre com ela. E como derrotar esse inimigo para proteger a ela. E Rui, ciente desse vínculo e invejoso dessa relação, ele toma a Nezuko para si e tenta fazer um acordo com o Tanjiro, como se fosse possível negociar familiares, como se tudo pudesse trocar de lugar nesse imenso teatro que ele criou de uma família que ele perdeu porque quis. O que Rui não sabia é que ao ameaçar Nezuko, ao machucá-la e ao colocá-la em risco, ele impulsionou em Tanjiro uma vontade muito maior do que suas limitações físicas ou até as limitações de conhecimentos que ele tinha até aquele ponto como um espadachim. Nezuko sangrava, Nezuko gritava, Nezuko era ameaçada, enquanto um Tanjiro obviamente não aceitava qualquer acordo de deixar a irmã dele para trás para que ele mesmo sobrevivesse. Rui não compreende, para ele é tudo negócio, para ele é tudo descartável e imutável. Mesmo sua obsessão por essa demônia que sabe amar, que sabe cuidar e tem uma aura diferente, pode ser descartada se ela não o servir. Com o corpo machucado, ferido, limitado, Tanjiro busca equilíbrio, recupera e organiza sua respiração para que ele consiga seguir o fluxo da respiração da água. E como já falei aqui no canal recentemente, as respirações, segundo a autora em Kimetsu, são mais ilustrativas do que mágicas, e assim Tanjiro, fluido, rápido e leve como a água, como uma onda, consegue se aproximar, até surpreendendo até certo ponto Urui. Só que mesmo com esse impulso, o vermelho do Kekijutsu, o golpe de sangue amaldiçoado do demônio Urui, as forças desse ser tão mais forte que ele o envolvem em uma teia vermelha monstruosa. De tal forma que nessa cena nós só vemos o Tanjiro desesperado, repleto dessa luz vermelha, vermelho sangue, vermelho morte. E num close nos seus olhos, no meio do seu pavor, também há o quê? Memórias, lembranças, afetos e aprendizados. Fragmentos de todas as situações que ele já passou, de quem ele já conviveu, família, inimigos, perigos, alegrias, até chegar em uma lembrança distante, num quadro branco como um acalento de paz tranquilo, em um momento em que as coisas pareciam ser tudo bem. E em traços mais simples, nós vemos Tanjiro e Nezuko, crianças, jovenzinhos. E Tanjiro, depois saberíamos, treinando uma dança muito comum na sua família, uma dança que ele propositalmente aprendeu com o seu pai, que ainda doente desde jovem, sempre fazia os mesmos movimentos, uma dança ofertada a um deus, passada por gerações da sua família. Era uma dança numa cadência única, em movimentos ensaiados que eram repetidos em um ciclo sem fim. Um ciclo que, segundo seu pai, lhe dava força mesmo no meio da sua fragilidade corporal. Com o controle certo da respiração, com os movimentos corretos e num fluxo perfeito, a dança do Deus do Fogo também poderia o fazer ultrapassar os seus próprios limites. Rui não sabia
Mas ainda que a família do Tanjiro não estivesse presente com ele, estava dentro dele em memórias e ensinamentos, e isso foi fundamental para ele achar a solução naquele instante. Guarde essas pequenas informações e segredos desde esse momento do anime. Utilizando o que ele sabia da dança do Deus do Fogo, segundo o autor, ele não criou fogo, mas ele criou um fluxo que fazia ultrapassar as suas limitações humanas, mesmo que imperfeitos, recebendo golpes ainda do Rui. Ferido ou não, ele conseguiu se aproximar e fazer o demônio ficar assustado, apavorado, recuar, no mínimo surpreso com a força de alguém que parecia já derrotado. E os laços familiares não param aqui, porque existe uma união que, de novo, o Rui estava ignorando, o que era um grande erro. Em Kimetsu há muita presença de antepassados, de familiares e pessoas queridas no além. E aqui, mais uma vez, nós tivemos alguma comunicação da mãe de Nezuko desacordada, pedindo que ela salvasse o Tanjiro da morte iminente. Ou se você quiser acreditar, talvez nem estivesse mesmo ali a sua mãe presente, mas dentro dela sim, essa vontade de continuar protegendo o irmão, esse ímpeto de nunca desistir e de nunca sair do seu lado, e essa força dela fazer o que fosse necessário, sem nunca ter utilizado o seu Kekijutsu, o seu golpe do seu sangue demoníaco, para salvar o seu irmão, consegue utilizar o seu sangue e aí sim, combinando suas forças, queimando os fios de Rui, possibilitando que assim o Tanjiro se aproximasse ainda mais e golpeasse o pescoço do seu adversário. Não os mais fortes, não o pior inimigo que Rui enfrentaria ainda naquela noite, mas os que mais o afetariam exatamente por serem o que ele desejava ser, unidos pela família, pelo amor. E embalando o ápice dessa cena, não é à toa que toca a música Kamado Tanjiro no Uta, que muito brevemente fala exatamente sobre seguir em frente. Apesar da escuridão, apesar da dor, do choro, apesar de ser difícil, siga em frente, continue. Elimine esse desespero, mesmo se você perder, mesmo se você falhar. Continue vivendo, não importa o quanto você perca, porque você tem algo para proteger. E mesmo se você perder, mesmo se você falhar, continue vivendo, não importa o quanto você perca, porque você tem algo para proteger. Essa é a força dos dois irmãos, que precisam se proteger, além de tudo. E essa era a força que o Rui não tinha, não importa o quanto ele criasse novos familiares o tempo todo. Esse ápice, o tal famoso episódio 19, acaba aqui. E muitos diriam que, pois é, depois a gente vê que o Tanjiro não derrotou o Rui, e fisicamente ele não conseguiu derrotar, mas eu diria que o Tanjiro derrotou sim o Rui, porque o Rui ele era formado desse seu ímpeto de toda hora buscar um vínculo familiar. E ao lutar com o Tanjiro e ao ser, vamos lá, entre aspas, derrotado pela ligação real de uma família, real de irmãos que não se forçam para se amar e se protegerem como fazem, ali ele foi derrotado sim. O que foi derrotado não foi seu corpo necessariamente, mas o que foi derrotado foi o seu objetivo, o seu ímpeto, o seu espírito e a sua convicção, que não era estruturado em uma base sólida, como a gente viu. Ele construiu uma mentira baseada na frustração, e a realidade desse confronto com o Tanjiro, em que a verdadeira relação e laços e vínculos pode ultrapassar qualquer razão física, mesmo em uma luta entre o ser potencialmente mais perigoso que outro, ali ele se sente quebrado. Mesmo que depois ele pudesse continuar, mesmo que depois ele tivesse condições até de derrotar o Tanjiro, se ainda sozinho, o Rui, como a gente conhecia, ele já estava quebrado. Ele já tinha sido destruído por dentro. Por isso, pra mim, é claro, esse episódio é sim um grande ápice do anime, até onde temos adaptado, né? A segunda temporada logo vem aí, e isso sem considerar o filme também, mas porque ele trouxe uma construção narrativa, sobretudo, que sim, chegando no ápice, com toda a luta, que como a gente viu aqui na desconstrução no vídeo, é muito mais simbólica do que mágica por si só, é muito mais metafórica, diz mais do que mostra.
Sim, com vários shows de luzes e animação impecável, o negócio enche os olhos, preenche o coração e é um combo maravilhoso, mas sem essas mensagens, sem esse significado, sem a música de fundo, sem tudo que faz o pacote do episódio 19 famoso, essa cena épica não seria tão épica só por causa da animação. Por isso, recomendo, caso você não assista, caso você seja curioso ou caso você esteja pensando se continua na segunda temporada ou não, que continue sim. Vale a pena, daqui pra frente vai só melhorar. Espero vocês, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, em todos os próximos vídeos aqui no canal. Não esqueça de se inscrever para acompanhar todos os próximos lançamentos e dar uma olhada na playlist, que a gente tem também reviews de filmes, animes, de mangás, tem algumas listas também, indicações, comentários gerais sobre a indústria de animes ou opiniões minhas nesse universo que a gente conversa. Espero que vocês curtam o que eu produzo, deixem sempre sugestões nos comentários e me sigam nas redes sociais para acompanhar tudo que eu falo por lá também. Espero vocês! Tchau, tchau!